Olá, turma do 7º ano, aqui é a tia Lívia com vocês mais uma vez. Vamos trazer um assunto muito interessante que particularmente eu amo, poesia. Quem não gosta de poesia, não é verdade? Vamos lá então? Poesia, do grego poiesis, poesia no sentido etimológico significa produção artística ou ainda criar e fazer. Essa, portanto, está presente não apenas em poemas, mas também em objetos, paisagem e outras formas de expressão. Mas afinal, qual a diferença entre poema e poesia? Existe essa diferença? Sim, a poesia refere-se à essência, o poema refere-se à forma. Vamos dizer assim, é como se o poema fosse o frasco de um perfume e a poesia fosse essa essência, né? A poesia é algo imaterial, transcendente e abstrato, sendo possível enxergar poesia além da escrita, como por exemplo em pinturas, fotografias, paisagens e etc. Já o poema é algo concreto, a forma escrita que poderá conter ou não poesia, a beleza e transcendência dos sentidos. Poema, o texto de poesia propriamente dito. Então, isso é o poema, esse texto propriamente dito. Como texto de poesia, o poema apresenta certos elementos específicos. Quais são eles? São 3. Os versos e as estrofes e as rimas, certo? Cada linha do poema é chamada de verso, certo? Cada conjunto de versos do poema é chamado de estrofes. O que é uma poesia? Também classificada como texto lírico, a poesia consiste em uma das 7 artes tradicionais, sendo considerada uma forma literária de arte. No sentido figurado, podemos entender a poesia como uma manifestação da própria arte, valorizando a beleza, a estética e o despertar dos sentimentos. Entre os tipos de poesia estão a lírica, a épica e a dramática. Vamos entender um pouquinho sobre esses tipos de poesia? A lírica trata-se de um tipo de poesia que busca expressar sentimentos ao utilizar a palavra escrita ou falada, certo? A épica trata-se de uma poesia caracterizada pela objetividade, sendo narrados os fatos mais importantes de acordo com a compreensão do poeta. E a dramática, a principal característica desse tipo de poesia é que mescla subjetividade e objetividade, misturando os aspectos épicos e líricos. É uma mistura dos dois tipos de poesia, da lírica e da épica. Vamos conhecer um pouquinho mais da poesia lírica, certo? A poesia lírica é uma forma de poesia que surgiu na Grécia antiga, bem antiga, e originalmente era feita para ser cantada ou acompanhada de flauta e lira. Daí o nome, né? Lírica. Então, por quê? Porque a poesia ela era feita de uma forma assim para ser cantada, acompanhada com vários instrumentos musicais, mas principalmente esses instrumentos que eu coloquei aqui, certo? Desse modo, remotamente, o gênero lírico foi identificado à musicalidade. O termo lírico é oriundo da lira, o instrumento musical que acompanhava o poeta, enquanto o poeta era declamado. Outros instrumentos também acompanhavam o poeta lírico, como a flauta e a cítara, citadas por Aristóteles em Arte Poética. Aqui eu trouxe um exemplo de uma poesia lírica, Luís de Camões, né? Um ícone da poesia, é um escritor, é incrível, vamos dizer assim, tem vários poemas, poesias belíssimos. Vamos ver esse que é bem conhecido. Quem nunca ouviu falar dessa poesia? Amor é fogo que se arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade.
Mas como causar pode ser o favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é mesmo o amor? Lindo, não é mesmo? Essa poesia de Camões assim, é belíssima. Inclusive, existem algumas músicas, né? Eu acho que Renato Russo ele fez uma música onde ele mesclou, aí ele misturou essa poesia com uma passagem bíblica, né? Se eu não me engano, Coríntios 13, que fala do amor. Então ele fez essa mistura e ficou uma canção muito, muito linda. Vamos falar agora de poesia épica. A palavra épico foi derivada de uma palavra grega épicos, o que significa uma palavra música ou discurso. Um épico é bem definido como uma longa história em verso que habita sobre um tema importante em um estilo e linguagem mais elegante. Épico é um longo poema narrativo em um estilo digno sobre os feitos de um herói ou heróis tradicional ou histórico, tipicamente um poema como a Ilíada ou a Odisseia, com certas características formais, certo? Então, assim, a poesia épica, ela é uma história, normalmente ela é bem longa, ela conta feitos heróicos, e nós vamos mais à frente aqui entender um pouquinho mais. Um poema épico é um poema longo e narrativo, como eu acabei de falar, que geralmente é sobre atos heróicos e eventos que são significativos para a cultura do poeta. Muitos escritores antigos usavam poesia épica para contar histórias de aventuras intensas e realizações heróicas. Algumas das obras-primas literárias mais famosas do mundo foram escritas sobre a forma da poesia épica. Aqui eu trouxe para vocês essa história aqui, Ben-Hur, né? Para quem eu acredito que alguns de vocês já até assistiram esse filme e tudo, mas existem muitos filmes que muitos de vocês com certeza já assistiram, que gostam, mas talvez não soubessem que tem essa inspiração aí da poesia épica. Por exemplo, Beowulf, a gênese da fantasia, né? Beowulf é considerado pela integralidade de seu texto o primeiro poema épico escrito em língua inglesa antiga ou anglo-saxão. Ou seja, é um poema épico mais antigo. É essa história de Beowulf, certo? Eu vou voltar aqui um pouquinho para falar um pouquinho mais sobre essa história. Lembrando que eu acredito que vocês devam aí assistir o filme, ver aí um pouco da história. Vai ser bem interessante, porque esse poema épico, ele é muito, muito antigo. Não se sabe em que época foi escrita, mas há muitos séculos atrás, né, bem antigo. E acredita-se que ele veio por forma oral, né? Os antepassados, eles costumavam falar histórias passando de pais para filhos, então ia passando de geração em geração. Então não se sabe a data exata, mas se sabe que ele é bem antigo e é considerado um dos primeiros poemas épicos que deu aí, que inspirou aí esse filme, certo? Eu gostaria que vocês assistissem ao filme, tendo cuidado com relação à questão da idade de vocês, o filme é adequado, certo? Então, assim, eu sugiro que vocês possam assistir esse filme e a gente, de repente, pode debater aí no grupo sobre o filme, tá bom assim? A poesia dramática é apresentada com duplo caráter, como eu falei, é uma mistura épico e lírico, ou ainda objetivo e subjetivo. A poesia dramática mantém narrativa épica, mas transfigurava os narradores nos próprios personagens das ações, pintando seus estados emotivos, o que lhe conferia um sabor lírico. Gente, então é isso. Eu vou falar para vocês aqui o que vocês devem fazer. Vocês devem abrir o livro didático de língua portuguesa, no módulo 2, e fazer os exercícios da página 14, 15 e 16. Mas, como eu falei anteriormente, eu gostaria que vocês também assistissem o filme, né, de Beowulf. A Lenda de Beowulf é muito bom. Ou vocês podem escolher um filme épico, um filme da sua preferência. E vamos aí depois levantar esse assunto no grupo e vamos debater, ok? Espero que tenham gostado da aula.